Boa noite, família, graça e paz, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Tudo bem com os seus filhos? Eu quero já de antemão agradecer ao Senhor pela oportunidade de dar continuidade a essa série que teve início na quinta-feira passada e nós estamos aí no segundo dia dessa série que se chama Alguém que Você Deve Conhecer. E a pessoa que nós iremos tratar nessa noite é alguém que você conhece muito, os seus filhos conhecem, os seus netos conhecem, é uma pessoa muito importante nas Escrituras que vai nos ensinar alguns princípios importantíssimos e princípios que para os dias em que vivemos, você vai perceber que vai ser um encaixe, um ajuste muito necessário, principalmente para os dias desafiadores que nós estamos vivendo. Quero agradecer ao Senhor, primeiramente, por poder entrar na sua casa. Você que está nos acompanhando, você tem a oportunidade de nos seguir aí no YouTube, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, vai lá, ative o sininho, dá um joinha e nós estaremos aí disponibilizando para você tudo aquilo que nós temos recebido da parte do Senhor, para que isso te alimente, fortaleça a sua fé. Você que talvez não pode ainda estar conosco fisicamente no nosso templo, na nossa igreja, você pode ser abençoado aí aonde você está. Amém? É sempre uma honra poder estar aqui, é sempre um privilégio muito grande atender o chamado de Deus e ser uma resposta talvez para uma necessidade que você possa estar passando. Amém? Quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Jonas, do profeta Jonas. Eu disse para você que é alguém que provavelmente o seu filho conhece a história, porque eu, desde a minha adolescência, da minha infância, os professores da escolinha bíblica que davam aula para mim quando eu era pequeno, sempre contavam a história do Jonas, do grande peixe. Então é impossível você não ter ouvido a respeito de Jonas. Então abra sua Bíblia comigo, por gentileza, e à medida que você abre em Jonas capítulo 1, eu quero fazer uma oração aqui por você e para nós darmos continuidade àquilo que iremos aprender. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer nessa noite pela oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de estarmos juntos, mesmo que virtualmente, Pai, estamos conectados pela Tua aliança, estamos juntos em um só coração, e nós queremos nessa noite, Senhor, aprender de Ti, baseado neste grande homem, neste profeta, o profeta Jonas. É alguém que nós precisamos conhecer, precisamos aprender como foi a vida deste homem e começamos a aplicar princípios baseados na vida de Jonas para a nossa vida pessoal, para a nossa vida diária e sermos uma resposta do Senhor aonde nós estivermos, em nome de Jesus, amém. Abra comigo a sua Bíblia, você que já abriu, Jonas capítulo 1, no versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e apavorados e clamavam, cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levanta-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós,
para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado do mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso? O que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem ao mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Olha o que está acontecendo nessa narrativa, nesse primeiro capítulo de Jonas, onde Deus dá uma ordem para o profeta e ele decide fazer tudo aquilo que era da sua vontade, contrária à vontade de Deus. Para você entender o que está acontecendo aqui, Jonas, ele é filho de um homem chamado Amitai, um profeta lá do norte de Israel. E ele viveu no século 8 a.C. É um profeta, um dos profetas menores do Antigo Testamento. Jonas, ele profetizou a restauração das fronteiras de Israel, que foi alcançado depois pelo um homem chamado Jeroboão, que governava na sua época. Isso você vai achar em 2 Reis, no capítulo 14, versículo 25, você encontra essa narrativa do profeta Jonas. E Jonas significa pomba. Olha que interessante, o significado da palavra, do nome Jonas, significa pomba. E pomba, no Novo Testamento, ela é um dos símbolos do Espírito Santo. Mais para frente você vai entender o que este homem tem a ver com o próprio Jesus Cristo. Então, o que estava acontecendo aqui? Por que Jonas, ele relutou tanto para ir fazer a vontade de Deus? Além dele desobedecer, pegar um outro caminho, fazer uma outra rota, ele teve os seus argumentos, ele teve os seus motivos. Por quê? Porque os ninivitas, aonde Jonas precisava chegar para agora pregar a palavra de Deus, esse povo, irmãos, eles eram sanguinários, eles eram ruins. Para você ter uma ideia do que acontecia na cidade de Nínive, eles faziam castelos com os crânios das pessoas que eles matavam. Os historiadores diziam que por eles adorarem um deus chamado Deus Dagon, esse Deus é o Deus peixe. Você vai entender o porquê Jonas foi engolido por um grande peixe. Tem toda uma simbologia aqui para você entender, porque esse povo, eles adoravam um dos deuses, que era o Deus Dagon, e eles tinham seus rituais, arrancavam a pele das pessoas. Era algo terrível que acontecia na cidade de Nínive. E Jonas está recebendo uma ordem agora de Deus para ir para lá. Se fosse eu, irmãos, que recebesse essa ordem, só Deus, você me desculpa, mas eu vou para qualquer lugar, mas para lá eu não vou não. Eu não vou, porque é um lugar muito perigoso, esses caras são canibais, esses caras vão me comer vivo, eu não vou para lá. E Jonas, ele faz uma outra rota para não ir, porque ele, cara, eu não vou para lá, que esse povo não adora o mesmo Deus que eu. Se eu chegar lá, esse povo vai me comer, vai fazer um castelo com o meu crânio depois. E Jonas não quis ir, e eu também não iria. Eu confesso para vocês que eu também não iria, ficaria com medo, ficaria apavorado.
E foi isso o que aconteceu, e Jonas relutou. Jonas relutou muito, porque sabia que se ele fosse para lá, ele poderia ser uma possível vítima desse povo. Mas Deus, ele tinha os seus planos, Deus tinha os seus meios, Deus tinha o seu amor e o seu perdão para derramar sobre aquela cidade, e mesmo assim confiou na vida de Jonas. Então, a primeira coisa que Jonas vai fazer, Jonas ele vai viajar sem propósito. Ele recebe uma ordem de Deus, ele recebe algo específico de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas e disse: vá. E Jonas foi, mas não foi com o propósito bem definido no seu coração. A primeira lição que nós aprendemos aqui é: quando Deus nos dá uma ordem, Deus nos dá uma direção, Deus nos dá um caminho, nós precisamos fazer aquilo que Deus pediu, aquilo que Deus mandou com propósito. Nós não podemos fazer de qualquer maneira, nós não podemos fazer relaxadamente. E foi o que o Jonas fez. Jonas viajou sem propósito, ele vai para outro lugar, ele vai para Tarsis. Deus mandou ele para Nínive, e ele vai para Tarsis fugindo de Deus, porque Tarsis, os teólogos vão dizer que Tarsis era o fim do mundo, e Jonas prefere ir para o fim do mundo do que ir pregar para esse povo. E aqui a gente aprende que muitas e muitas vezes Deus nos dá uma ordem, Deus nos dá uma responsabilidade, e a gente prefere fugir do que cumprir o propósito que Deus estabeleceu. Então Jonas foge. E eu pergunto para você, para onde que você tem ido? Para onde que você talvez tenha fugido ou esteja fugindo para não fazer a vontade do seu Deus, para não cumprir o propósito que Deus chamou você para fazer? Porque como Jonas, você pode estar fugindo. Ah não, Deus, eu não quero evangelizar esse povo lá da minha faculdade, eu não quero falar de Deus lá para o meu vizinho, eu não quero falar do seu amor lá para o meu patrão no meu trabalho, porque eles são muito ruins. Então talvez você esteja dando desculpas e fugindo assim como Jonas, e Deus vai perguntar: para onde que você está indo? Eu te falei para você vir para cá, eu falei para você ficar aqui, eu falei para você fazer da maneira que eu pedi para você fazer, e você está fazendo ao contrário. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é que nós precisamos fazer as coisas que Deus nos pediu com propósito, com um propósito bem específico daquilo que Ele nos pediu. Amém? Por quê? Porque nós usamos muitas vezes a nossa liberdade para fugir. Você sabe que o que Deus quer, você sabe o seu compromisso, você sabe o seu propósito, mas mesmo assim você pega um navio, você pega uma embarcação e vai para outro lado. Eu muitas vezes na minha vida usei a liberdade que Cristo me deu ao morrer naquela cruz por mim e fui fazer tudo aquilo contrário ao propósito de Deus. E o interessante é que eu só despertei, eu só acordei quando eu vi que eu estava só. Eu vi que eu não tinha mais para onde correr, para onde fugir. Aí eu entendi que eu precisava voltar, que eu precisava me alinhar à vontade de Deus. Então, se coisas estão acontecendo difíceis na sua vida, saiba que possivelmente você não esteja fazendo as coisas com propósito específico dentro dos padrões e das especificações que Cristo te pediu para fazer. Então, fica a dica para você. Para onde você está indo, analise se você está fazendo isso com propósito definido. Amém? O mais interessante é que Jonas, ele entra no barco e agora o bicho está pegando lá na proa do navio, do barco, da embarcação, e o pessoal que está lá está desesperado, e Jonas vai fugir lá para o porão do navio e fica lá sossegadão, deitado, dormindo, nem esquentando a cabeça com o que estava acontecendo. O que isso mostra? Isso mostra que Jonas ele entra no barco e ele vai se alienar, ele vai ficar sozinho.
Jonas não quis ficar entre os passageiros daquele navio. Ele desce para o porão, não quer interagir, não quer ver o que está acontecendo, e muitas vezes a gente está assim na nossa vida. A gente não quer interagir, a gente não quer se relacionar, a gente não quer sentir o impacto das ondas juntos, e a gente prefere ficar na nossa solidão, assim como Jonas estava. E de repente, Jonas ele entra e fica ali, dormindo. E muitas vezes a gente entra na nossa empresa, a gente não fala com ninguém, a gente está com os nossos amigos, a gente não interage, a gente está nos nossos relacionamentos, a gente também está alienado, não querendo se manifestar como filho de Deus ali, e Deus está esperando uma resposta nossa, e às vezes a gente está fugindo. E Jonas estava nessa situação aí: eu não vou esquentar a cabeça com o que está acontecendo aí, não, eu vou ficar aqui na minha. Só que quando ele é jogado no mar, só dentro do peixe, só depois do bicho tá pegando lá fora, que Jonas resolve orar. Uma outra lição que nós aprendemos aqui: se você perceber, da maioria das vezes que a gente intensifica a nossa oração, que a gente ora, que a gente jejua, que a gente busca Deus, é quando as coisas estão difíceis. Jonas não orou para viajar, Jonas viajou sem propósito, Jonas viajou e foi para uma outra direção, tudo porque foi sem propósito e não orou antes de ir para a viagem. Ele poderia ter feito: Deus, o Senhor quer que eu vá para lá, então eu me rendo diante do Senhor aqui e eu vou obedecer a sua palavra. Então, uma outra dica importantíssima que eu dou para você nessa noite: não espere você ser engolido pelas dificuldades da vida representadas por esse peixe, para você se lembrar do Senhor. Não espere a adversidade chegar, não espere o desemprego chegar, não espere o seu filho ficar doente, não espere o seu relacionamento com a sua esposa ficar ruim, para você começar a orar. Faça isso agora e faça isso com propósito. Eu tenho certeza que a sua vida terá muito mais sentido. Então Jonas, ele se considera culpado pela tragédia, porque ele é o causador da tragédia. É por causa dele que o barco, a tripulação inteira está a ponto de morrer. É por causa dele, porque ele desobedeceu. E olha que interessante, muitas vezes você pode estar perto de pessoas que elas estão na maré contrária à vontade de Deus para elas. E quando você está próximo a pessoas que estão caminhando na direção oposta daquilo que Cristo pediu, daquilo que Deus mandou, você se torna um refém, assim como esses tripulantes também. Por quê? Porque era por causa de Jonas que eles estavam passando por esse perrengue todo. E às vezes você pode estar próximo de pessoas que estão opostas de Cristo, não fazendo a sua vontade, e aí você está junto, você acaba sendo prejudicado. Então, cuidado, muito cuidado com isso. Ficar perto, irmãos, ficar perto de uma pessoa que não ora, Jonas não orou, ficar perto de uma pessoa que não tem propósito, Jonas viajou sem propósito, é perigoso. Você corre o risco de naufragar, de colidir com algo que você poderia ter evitado. Isso é muito, muito, muito importante. E agora, Jonas, ele deseja ser jogado no mar. Se você olhar aí no versículo 12, no capítulo 1, versículo 12, vai dizer assim: Jonas respondeu: peguem-me, me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que é por minha causa que essa grande tempestade caiu sobre todos vocês. Então ele entendeu que era por causa dele. Mas por causa dele por quê? Porque lá no início ele não quer ir para onde Deus tinha designado ele para ir. Muitas vezes na sua vida você vai ser desafiado a fazer coisas que sejam contra a sua vontade, mas por amor a Jesus, por amor a Deus, você precisará abrir mão, talvez dos seus próprios interesses, dos seus próprios prazeres, para fazer a vontade de Deus. Inúmeras vezes na minha vida
eu relutei em fazer muitas coisas para o Senhor, porque eu acreditava que Deus só ia abençoar aqueles que eu achava que eram os meus irmãos. E Jonas está olhando para os ninivitas, ele está sabendo que esse povo é um povo sanguinário. Eu falei assim, cara, eu não vou lá não. Eu não vou, Deus, eu não quero, porque esse povo é muito ruim. Mas por amor a Deus, você e eu devemos obedecer, porque no final é sempre recompensador, porque Deus sempre tem os seus caminhos para levar a mensagem dele, através da sua vida, através da minha vida, para quem ele desejar. Não importa os riscos, se ele te mandar ir para algum lugar específico, ele vai te respaldar, ele vai te proteger, ele vai te dar as ferramentas, ele vai te encorajar. Mas uma coisa que eu e você não podemos fazer é ir sem propósito, ir sem orar, ir sem direção e querer tomar os nossos atalhos. Não, eu vou por aqui que acho que por aqui é melhor. Não, vá de acordo com as coordenadas que Deus te der, vá dentro das especificações de trabalho que Deus te der, faça, que o final é abençoador. E porque eu falei que Jonas, o significado de Jonas é pomba, e pomba, você olha, quando você vê uma pomba, você logo lembra de que palavra? Paz. Você lembra de paz. Então em muitos lugares que você vai, que está sendo promovido alguma conferência falando sobre paz, soltam pombas. Eu já vi isso em muitos estádios, até em estádios de futebol. E agora, Jonas, o seu próprio nome não está sendo verídico, sendo validado aqui, porque Jonas ele não está trazendo paz, ele está trazendo a destruição, porque ele está desobedecendo a vontade central de Deus. E aqui está um perigo. Eu e você precisamos levar paz, precisamos levar soluções, resposta, esperança, mas isso só será possível se nós estivermos alinhados com a vontade de Deus para nós. Se você tentar dar seu jeitinho, se eu tentar dar o meu jeitinho para promover alguma coisa, para fazer algo, eu posso correr o risco de colidir e sofrer as consequências, assim como Jonas fez. Então a grande pergunta aqui é: quem é você nessa história? Quem é você vendo Jonas fugindo, não levando a sério aquilo que Deus queria, não fazendo as coisas com um propósito definido, não orando, desobedecendo, fugindo, e só lembrar de Deus quando está no apuro? Como eu disse para você, Jonas ele só vai orar quando ele percebe que ele está lá dentro de um peixe, fica ali por 3 dias e depois é vomitado por esse peixe. Não necessariamente ele foi vomitado em Nínive, ele foi vomitado próximo, não foi exatamente lá na praia lá, até porque Nínive, a costa era muito longe da praia, então ele teve que vir ainda caminhando a pé, não sei se 1 ou 2 dias até chegar lá para cumprir o propósito de Deus. Então não espere a aflição, a adversidade, a dificuldade te engolir para você lembrar que você tem um propósito, que você tem uma missão, que você tem um chamado e que você precisa orar, que você precisa se posicionar e você não poderá fugir. Isso vai fazer todo o sentido para você. E Jonas ainda ele vai para Nínive e ainda prega lá com muita raiva. Ele faz a vontade de Deus, mas irado, carrancudo. E nós não podemos fazer assim. Quantas vezes Deus manda a gente ir para um lugar e a gente vai, mas a gente vai reclamando, a gente vai contra a vontade de Deus, a gente vai com a cara fechada. Foi o que Jonas fez. E mesmo assim Deus ainda teve misericórdia daquela nação, misericórdia daquele povo, e atuou através de Jonas. Então você não precisa, aplicado com a vida dele, ser assim. Basta você obedecer, basta você corresponder à voz de Deus que
vem para você nessa noite, assim como veio para Jonas. E veio a palavra de Deus para o Marcelo, e veio a palavra de Deus para o Lucas, e veio a palavra de Deus para o Rafael, e veio a palavra de Deus para a Andréia. E quando a palavra de Deus vier para você, você se posiciona e fala: Deus, eu estou aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Como que o Senhor quer que eu faça? Qual é a forma? Você começa a ter propósito, você vai debaixo de um propósito, e você vai debaixo do temor do Senhor e faz a vontade de Deus. Amém? E Jonas, ele fica, como eu disse para você, com muita raiva. Ele fica com mais raiva de uma planta que fez sombra para ele. No capítulo 3 você vai ver isso. Ele fica com mais raiva da planta que nasce, faz sombra para ele, e no outro dia um pequeno verme come essa planta. Ele fica indignado com isso, e não fica indignado em saber que a nação de Nínive, a cidade de Nínive, está precisando de Deus, e ele lá com o coração entregue ir lá e pregar a vontade de Deus. Olha o coração de Jonas como estava. Eu também talvez ficaria com esse sentimento, mas Jonas, mesmo relutante, mesmo não querendo, Deus cumpre o seu propósito, Deus cumpre aquilo que ele tinha. E eu gostaria, para nós encerrarmos, que você abrisse a sua Bíblia aí ainda no capítulo 4. No capítulo 4 de Jonas, no versículo de número 11, para você entender o que nós precisamos fazer e como nós precisamos nos posicionar para cumprirmos o propósito de Deus. No versículo 10, capítulo 4 de Jonas, no versículo 10, está assim: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho? Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu, e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então essa é a grande pergunta nessa noite. Talvez você e eu possamos estar dando mais importância a coisas superficiais, a coisas que serão passageiras, que a traça, a chuva vai corromper, vai corroer, do que as coisas eternas, do que pessoas, do que almas, do que vidas que são preciosas para Deus, assim como essas vidas, assim como esses homens, mulheres e crianças que adoravam um Deus pagão, mas depois que Jonas chega com a mensagem do Deus eterno, essa cidade inteira vem aos pés de Deus, entregam a autoridade dos seus ídolos e começam agora a adorar e a se prostrar diante de Deus. Então, valeu a pena Jonas, mesmo na sua ira, mesmo na sua intolerância, mesmo na sua maldade de não querer fazer a vontade de Deus, talvez por ódio desse povo que poderia ser uma ameaça para a cidade de Israel, aonde Jonas estava, ele foi, e Deus foi misericordioso e salvou toda a nação de Nínive. Então, não dê mais valor para o seu carro, para a sua moto, para o seu trabalho, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus bens, para a sua casa na praia, do que para pessoas que Deus colocar no seu caminho. Não dê mais, não se importe mais com essas coisas terrenas, assim como Jonas se importou com essa planta, do que com almas, pessoas, vidas que precisam, estão sedentas
de Deus, de Jesus Cristo. E Ele conta com você e comigo para que essa obra seja feita em nome de Jesus. Amém? Eu espero que você tenha observado e feito essa leitura dentro de você nessa noite. E à luz dessa palavra, você decida hoje a não fugir, a corresponder ao propósito de Deus para a sua vida. Não faça nada sem propósito. Na igreja, no seu trabalho, no seu ministério, com seu dom, com seus talentos. Porque com certeza os dons, talentos, chamado, habilidades, aptidões que Deus te deu, Ele pedirá conta para que você coloque isso a serviço dele, talvez por uma pessoa só, nessa terra, no tempo que você estiver por aqui. Faça isso com propósito, faça isso debaixo de oração, não fuja, não queira pegar os seus atalhos e não se lembre de Deus quando tudo tiver um caos na sua vida. Não se lembre de Deus somente quando você estiver, por conta de não obedecê-lo, passando por alguma dificuldade. Lembre-se que o seu Criador, o seu Deus, o seu Pai, está com você e se Ele te chamou, Ele te capacita. Se Ele te capacita, Ele te respalda. Se Ele for te enviar, Ele dará para você todos os recursos que você precisará para ir aonde Ele te pediu para ir, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que essa palavra tenha falado com você ao teu coração, que você encontre respostas dentro da vida de Jonas, no nome de Jesus. Deus te abençoe e até domingo, se assim Deus nos permitir.